Ok, então nós vamos dar início à nossa segunda aula, onde nós vamos abordar os tópicos sobre o cooperativismo de Robert Owen. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, estão todos, então, visualizando a tela? Sim. Ok. Bom, então, nós vamos tratar hoje sobre o movimento cooperativo. Esse movimento ele foi iniciado pelo Robert Owen, e isso foi nos idos do século aí 18 e 19, né? Nasceu no século 18, morreu no século 19. Bom, o que nós poderíamos falar inicialmente sobre o Robert Owen é que das ideias, dos pensamentos dele, não havia uma teoria geral da evolução social como era tratado no caso do Charles Fourier, né? Toda aquela questão da evolução da sociedade ao longo das eras e tal. O Robert Owen ele estava preocupado, o foco dele era muito mais a questão da atualidade, do presente, né, da sua contemporaneidade, e como, dadas essas questões que o inquietava, a exemplo do Charles Fourier, essa coisa da desigualdade social, né, do sofrimento das grandes massas e tal, e mesmo assim, da forma, né, de organização produtiva que o capitalismo apresentava, forma essa que era a causa de todo esse estado de desordem, de má distribuição da riqueza e das mazelas sociais. Então, ele também era sensível a essas questões, como o Charles Fourier. Mas a questão dele era exatamente transformar essa realidade, né? Ele queria, ele queria instituir uma nova forma de organização social, uma nova forma de organização produtiva que não resultasse naquele estado de coisas que até então, né, vinha se consolidando, estabelecendo ao longo dos tempos. Então, o Robert Owen ele é o primeiro a apresentar um programa realizável de funcionamento do sistema econômico radicalmente diferente daquele sistema vigente. Então foi isso, ele não só idealizou, como ele também implementou, né? Ele procurou, ele pôs em prática, ele enveredou esforços para mostrar como deveria ser esse novo sistema de organização, essa nova organização do sistema produtivo. Okay? Dentre as suas principais obras se destacam Uma Nova Visão da Sociedade, ou Ensaio sobre o Princípio da Formação do Caráter Humano, e O Novo Mundo Moral. Então, o Owen ele associa estreitamente a reforma moral e a transformação do sistema econômico, porque ele entendia que para se mudar essa estrutura sistêmica de produção, de organização produtiva, não bastava simplesmente você instituir, né, novas regras de produção, novas leis sobre as empresas, como elas devem funcionar, etc. Essa mudança, ela deveria ser fundamentada, né, antes mesmo dessas leis sobre produção, sobre propriedade dos meios de produção, ela deveria ser fundamentada na transformação moral
do ser humano. Essa era, digamos assim, a pedra angular, né, de todo o sistema que o Robert Owen idealizava. A moral, o desenvolvimento da moral no ser humano era o fundamento necessário e determinante para que uma nova forma de organização produtiva na sociedade se estabelecesse. Certo? Tá claro isso, gente? Tranquilo? Sim, professor. Então vamos fazer uma pequena discussão sobre essa questão da moralidade, né? Quando a gente fala de moral, o que é que a gente está falando? O que é a moral para vocês? É a conduta do ser humano, né, professor? O caráter. O caráter, ele está ligado às nossas características, né? Características da nossa personalidade, nossa forma de agir, de pensar. Certo? Isso são as nossas características comportamentais, individuais. A moral está relacionada às nossas características, sim. Mas a moral, ela se diferencia das nossas características, né? Cada pessoa tem as suas características, né, específicas e, digamos assim, quando eu digo específicos, eu quero dizer que, apesar de nós termos, né, certos padrões comportamentais, cada pessoa é afetada de uma forma diferente por determinado padrão comportamental. Então, se eu digo assim, na psicologia, né, e antigamente se caracterizava essa questão das características pessoais nos temperamentos, né? E aí você tinha basicamente 4 tipos de temperamentos: fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Essa foi a classificação. E aí, então, você observa o seguinte: bom, são padrões de comportamento. Mas todos nós temos esses 4 padrões, só que a gente é afetado de forma diferente. Né? Tem gente que predomina mais um padrão que outro de comportamento. Certo? Agora, a moral, ela é uma outra dimensão, né? É uma outra dimensão de valores. A moral, ela atinge a sociedade, a coletividade como um todo. Tá? Ela não está... a moral, ela não é instituída pelas características individuais de cada um. Aí vamos somar as individualidades de cada um, aí soma tudo, então o resultado final seria a moral. Não é assim. A moral, ela é instituída como parâmetros a serem seguidos, porque tais parâmetros, né, são fundamentais para se promover uma... Professor? Oi? Aí, no caso, são regras, né? É Isso. como se fosse, no caso, regras e valores que são ditos, né? Dentro de uma sociedade, o que é certo e o que é errado. Exatamente. E essas regras não são feitas de acordo com a individualidade dos indivíduos, entendeu? O que você acha que é certo e o que é errado? O que eu acho que é certo e o que é errado? Não é, a moral, ela não é estabelecida pelas nossas perspectivas individuais. A moral, ela é instituída por aquele momento, aquele período na história, né, que nós estamos vivendo, aquela conjuntura, quais são, né, os comportamentos, os padrões de comportamentos que devem ser, né, seguidos para que a coletividade
ela se desenvolva, ela prospere, ela viva de uma forma mais, digamos assim, edificante, tá? Professor, eu posso Oi, dizer que a moral ela é variável dentro de uma sociedade, porque, por exemplo, vou citar um exemplo. Antigamente, a boa moral, por exemplo, de uma esposa é ser dona de casa sim, e tipo os fazer as costumes, né? coisas da casa, né? É, Atualmente, vamos dizer que essa moral já não é tão persistente como era hoje, né? Eu posso dizer assim que ela é variável atualmente, né? Já não é mais tão essa ideia de dentro da sociedade sobre essa moral do que é certo, né? Nessa perspectiva, digamos. sim. Desculpa, quem está falando que eu não estou vendo aqui Jersey. a Jéssica. Jéssica, é exatamente isso. A moral, ela é feita, como eu falei, ela tem uma contemporaneidade, né? Hoje, e ela é baseada exatamente nos costumes que vão se estabelecendo ao longo do tempo. Então, nas sociedades passadas, o costume, aqui vamos se ater aqui no nosso caso brasileiro, né? Na década de 40, 50 e para trás, né? Era o papel da mulher na sociedade era a mulher doméstica, né? A mulher chama-se do lar hoje em dia, e era a pessoa que ia cuidar da casa, ia cuidar das crianças, né? Essa coisa toda. Porque isso era um costume, tá? Era um padrão que foi se constituindo ao longo do tempo na nossa sociedade, certo? Então, a mulher, naquela época, né, quando eu digo, nesses anos aí, idos dos anos 40, 50, a mulher, naquela época, ela era uma mulher que seguia a moral se ela seguisse esse padrão. Se a mulher se metesse a querer trabalhar fora de casa, ou até mesmo a não querer ter filho, não quero ter filho, quero ser mãe. Essa mulher, ela estava, digamos assim, indo de encontro à moralidade da época. Então, essa coisa de ir de encontro é muito nesse sentido de, não é que aquela mulher estava certa ou errada, mas aos olhos da sociedade, ela era uma mulher desvirtuada. Por quê? Porque ela estava fora dos preceitos morais da época. E à medida que, e hoje, se nós formos analisar hoje esse contexto, né, a mulher ainda tem muitas, digamos assim, muitas batalhas, né, a vencer nos seus ideais aí de maior liberdade, autonomia e valorização social. Mas se nós compararmos dos anos 40, 50 para trás ao padrão hoje da mulher na sociedade, ela já galgou muitos degraus significativos, né, em termos de alteração desses costumes. Então, hoje, a gente vê que a mulher, ela trabalhar, né, não ser somente aquela a mãe, a cuidadora do lar, mas sim ser a provedora do sustento da família, isso hoje já é uma coisa absoluta na nossa sociedade, né? Isso já é uma coisa absolutamente normal. Ninguém vai criticar uma mulher e dizer que ela é desvirtuada porque ela trabalha fora. Quando muitas das vezes aquele mesmo padrão de família que se tinha na década de 40, 50 se alterou, né? Então, porque uma mulher separada nos anos 40 e 50 era uma coisa vergonhosa, vexatória, né? Terrível para a mulher. Hoje, né? Uma mulher que é separada, ou mesmo aquela mulher que tem seus filhos e nem quer se casar, né? Ela quer ter o filho dela e pronto, ela não quer se casar, ter uma família naquele padrão tradicional de antigamente. Isso é uma coisa hoje vista como uma normalidade. Nenhuma mulher hoje, né, vai ser dita imoral porque ela trabalha fora, porque ela é mãe solteira,
porque ela provê o sustento da família. Mudou-se, né, exatamente essa visão e esse padrão moral. Então, a moral é isso, né? E o detalhe da moral é exatamente o seguinte: se você segue a moral, que é exatamente esse padrão conjuntural que se estabelece em dada sociedade, você tem ali uma forma de vida social, digamos assim, mais próspera, né? Do que se você não seguir esse padrão moral. Digamos que o que a sociedade estabelece aí como essa moralidade seria exatamente com vistas a ter a melhor condição de existência social, vendo isso como uma coletividade, não como um indivíduo. Eu posso ser um indivíduo muito infeliz nessa sociedade de hoje. De repente, eu seria um indivíduo muito feliz naquela sociedade de outrora, né, dos anos 40, 50. De repente, eu fosse feliz lá e fosse infeliz agora. Mas isso é a minha questão individual. E quando eu estou tratando dessa minha questão individual, evidentemente, eu não estou na dimensão coletiva. E como nós não vivemos isolados, né, sempre nós temos esse, digamos assim, esse conflito, né, de interesses entre o interesse coletivo e o interesse individual. O que é conveniente para mim individualmente e o que é conveniente, né, em termos de sociedade, coletivamente. Certo? Alguém gostaria de... Ficou claro isso, da questão da moral? Essa moral, né, que o Robert Owen tanto defendia como um fundamento para se transformar a sociedade. Sim, professor, ficou bem claro. Então, vejam bem, na época do Robert Owen, essa moralidade, o que existia na moralidade do Robert Owen, né, e que ainda existe até hoje, porque ele não conseguiu suplantar, né, esse desafio. Mas vamos analisar. Qual era a moral daquela época dele, né, em termos de organização produtiva? É que a pessoa que tinha a propriedade dos meios de produção, que era o capitalista, ele montava a fábrica, né? E os trabalhadores, como não tinham recursos para montar as suas fábricas e concorrer com a fábrica do capitalista, os trabalhadores só tinham o quê? A sua força de trabalho, a sua mão de obra. E aí tinham que buscar uma oportunidade de trabalhar nessa fábrica do capitalista. E aí o capitalista, evidentemente, remunerava essa mão de obra, mas de toda a riqueza que a fábrica gerava, a grande parte da riqueza ficava nas mãos do capitalista. E os trabalhadores, que eram, né, a grande maioria das pessoas, dos indivíduos, nesse processo produtivo, ficavam com uma parte pequena, que eram os seus salários. Então, a moralidade da organização produtiva no sistema de capitalista é essa: o capitalista detém os meios de produção e ele remunera a força de trabalho, né, das pessoas que trabalham na fábrica dele. Bom, isso, com o passar do tempo, o que é que resulta isso em termos de sociedade e coletividade? Que estava resultando exatamente aquele estado de coisas na sociedade do século XVIII, século XIX, com a Revolução Industrial. Resultava que cada vez mais, né, os capitalistas estavam concentrando cada vez mais a riqueza e a grande parte da população, que ainda conseguia um emprego, um trabalhozinho para receber um salário, estavam ficando cada vez mais pobres, né? Ao longo do tempo, os assalariados não melhoravam sua condição financeira econômica. E os capitalistas, sim. E como os assalariados, né, é a grande parcela da sociedade, significa dizer que havia uma desigualdade na distribuição, né? Os capitalistas, que é uma pequena parcela da sociedade, estavam concentrando toda a riqueza, e a maior parte da sociedade, que eram os trabalhadores assalariados operários, estavam
passando cada vez mais necessidades, porque ficavam com a parte menor da riqueza, né? Entendam, riqueza, gente, toda vez que a gente falar de riqueza numa sociedade, pensem num bolo, tá? Esses bolos de aniversário. Então, se você tem lá, faz um bolo e contrata 10 pessoas, aí chega aquele momento da festa que você diz assim, você vai cortar o bolo, né? Para quem é que você vai dar a primeira fatia, né? Quanto maior for a fatia que você der, a primeira fatia que você der, menos vai sobrar para o resto dos convidados, tá? A riqueza é assim. Quanto mais alguém concentrar parte da riqueza, menos vai sobrar dessa riqueza para distribuir para o resto. Tá? Sempre vejam riqueza assim. Riqueza é um bem escasso. Tem uma quantidade limitada. Tá? Então, essa era a moralidade do sistema capitalista que o Owen, né, o Fourier, eles viram e eles achavam que não podia ser assim. Né? No caso do Fourier, ele achava que isso ia até de encontro às leis da natureza. Né? Isso estava infringindo as leis naturais. E o mundo, naturalmente, não foi feito para privilegiar uma minoria e massacrar a grande massa, né? Na visão do Fourier. Bom, continuando aqui, o Owen ele dizia que o indivíduo ele é produto do meio. Portanto, ele deve se subordinar ao interesse social, em detrimento do individual. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Porque quando ele fala aqui que a reforma moral é necessária para a transformação do sistema econômico, ele quer dizer que o seguinte, ele está ciente que o homem tem os seus interesses individuais, mas existe o interesse coletivo, que é esse interesse social. Então, ele enxergava claramente que o capitalismo ele atendia ao interesse individual, né, preponderantemente sobre o interesse coletivo, porque coletivamente a grande massa estava ficando pobre, mas individualmente tinha alguns capitalistas que só prosperavam, só enricavam. E aí ele dizia o seguinte, ora, mas para mudar esse estado de coisas, a gente tem que inverter esses valores, né? Inverter essa moralidade. E o que é que seria essa inversão? Né? Como se daria essa inversão? Através do aspecto de que você, colocando os interesses coletivos acima dos interesses individuais, você poderia, com isso, instituir uma nova moralidade, onde a sociedade poderia usufruir, né, de um bem-estar, de uma qualidade de vida bem maior. Ou seja, você não teria mais aquele processo contínuo de empobrecimento das massas. E muito menos, e principalmente ao contrário, você teria um processo contínuo de beneficiamento das massas, melhoria das condições de vida das massas. Se você colocasse os interesses coletivos à frente ou acima dos interesses individuais. Certo? Aí ele dizia, aí tinha-se uma questão, né, que o Ricardo, né, o Davi Ricardo, que foi um célebre economista clássico da época, colocou. O Ricardo colocou o seguinte, que em toda a história da humanidade, de todas as pessoas que já existiram, os homens e os empreendimentos que já foram criados, tudo foi feito à base dessa moral do indivíduo. O indivíduo empreendedor, o indivíduo inovador, o indivíduo desbravador. Ou seja, o indivíduo, o aspecto individual, sempre se colocou à frente do aspecto coletivo. E todos os avanços tecnológicos,
científicos tecnológicos, os avanços e os saltos qualitativos, né, de modo de vida da sociedade, eles sempre se deram nessa base do interesse individual. Foram inventores, foram pioneiros, precursores que se lançaram individualmente à frente do seu tempo e criaram, desenvolveram novos conhecimentos, novos produtos, e isso se expandiu para a sociedade ao longo do tempo. Então, o Ricardo questionou isso. Olha, toda a história da humanidade é calcada no empreendimento individual, no esforço do indivíduo em fazer as transformações. Como é que agora o Owen queria mudar, inverter essa moral e dizer que uma moral baseada na ação coletiva é que iria promover novas mudanças e novas transformações doravante? Esse foi um questionamento que o Davi Ricardo propôs, né, colocou. Que o Owen estava colocando uma situação que era exatamente o inverso do que toda a história da humanidade, até aquela época, tinha mostrado. Que a moral individual, ela sempre prevaleceu sobre a moral coletiva. Então, o Robert Owen, nessa primeira frase aqui, ele estabelece exatamente isso, que o indivíduo é produto do meio. Então, para ele, se o homem, durante toda a sua história, né, teve sempre a moral individual regrando e predominando, né, isso não quer dizer que isso era uma verdade absoluta e eterna, porque o homem ele é produto do meio, ou seja, o meio aqui entenda-se sociedade, né? O homem é produto da sociedade. Então, o interesse individual, ele é subjacente ao interesse do meio, da sociedade, ao interesse coletivo. Portanto, a sociedade, ela deve sim impor a moral, impor as regras ao homem. E o homem, individualmente, ele tem que se subordinar a essa moral social que se impõe. Tá? E com isso, o Robert Owen, ele acreditava que essa coisa de livre-arbítrio, né, as pessoas terem a livre iniciativa, que é uma pilastra fundamental do capitalismo, né, a propriedade privada e a livre iniciativa, isso não poderia existir. Não poderia existir assim, nesses termos tradicionais que sempre existiram. O homem não tinha que ter liberdade de ação. Ele tinha que ter liberdades regradas pela sociedade. Você é livre para fazer o que a sociedade diz que você pode fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu quisesse, né, na visão do Owen, quisesse montar minha fábrica, a moral do Owen, que essa moral do coletivo, diria: você vai montar sua fábrica, mas você não vai ser o único dono da fábrica. Você vai dividir proporcionalmente os seus lucros proporcionalmente ao trabalho das pessoas que estão colaborando na sua fábrica, né? Essas pessoas da sua fábrica serão seus parceiros ou sócios, alguma coisa assim. Essa era a moral do Owen, na nova organização produtiva, entendeu? Eu não teria o livre-arbítrio de dizer: eu vou botar meu dinheiro nessa fábrica e eu mando, eu desmando, e eu vou pegar a maior parte do lucro para mim. Eu não teria essa liberdade. Entenderam? Porque a sociedade me instituiria essas regras. Você quer ser dono da fábrica? Você quer montar uma fábrica? Vai montar, mas você vai montar nesses termos, onde o coletivo vai se beneficiar, e não você vai ter livre-arbítrio para dizer o quanto você quer se beneficiar com isso. Tá claro, gente, essa ideia? Alguma dúvida?
Tá certo, professor. Qualquer dúvida é só se manifestar. Bom, então, ele dizia que a melhoria dessas condições de vida humana estão calcadas na ciência da moral, né? Chamava de etologia. E o sistema econômico ele pode ser regido pela moral, onde o interesse coletivo suplanta o interesse individual. Bom, como eu destaquei no início, o Owen, ele, diferentemente do Fourier e outros idealistas, né, pensadores de natureza socialista, ele foi o camarada que ele implementou, né? Ele não só criou as suas ideias, difundiu as suas ideias, mas ele também procurou colocá-las em prática. E aqui nós vamos seguir aqui alguns pontos, né, dos esforços que o Owen enveredou nesse sentido de tentar mostrar ao mundo uma nova forma de organização produtiva baseada na coletividade, na socialização dos meios de produção e na repartição das riquezas geradas. Aos 25 anos, em 1796, ele torna-se, né, por seus próprios esforços, um dos grandes industriais de fiação da Inglaterra. E aí, nessa fábrica, ele emprega 200 operários. Em 1806, após o embargo do algodão pelos Estados Unidos, né, então, quer dizer, os Estados Unidos exportavam algodão, né, que é a matéria-prima, para tecelagem aqui, para fazer os tecidos, né, para a fábrica. O Owen, então, vivia na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, e então eles importavam matéria-prima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, faz parte aí da Commonwealth, que é exatamente as ex-colônias britânicas, né, tudo na América, na África. Eles são parceiros, né, eles fazem parte de todo o que foi antes o Império Britânico. E após a independência dos Estados Unidos, evidentemente, houve aqui esse momento de tensão, né, entre Estados Unidos e Inglaterra, e aí foi suspensa a exportação do algodão. E aí o que é que acontece? Em 1806, após o embargo do algodão, o Owen cria uma fábrica modelo com vista à formação de caráter, né? Ele viu que ele empregou, a primeira fábrica que ele montou, com esses 200 operários, né, ele tentou já implementar essa ideia de participação, né, dos operários e tal, mas os operários não assimilaram muito essa questão dos interesses individuais, né? Por que vocês acham que não é fácil a gente instituir a ideia de interesse individual subordinado ao interesse coletivo? É fácil, né? Melhor dizendo, você acha que é fácil a gente colocar o interesse coletivo à frente do nosso interesse individual? O que é que vocês me dizem? Eu acredito que não, né, professor? Por quê? Por que é Porque difícil? hoje, Por exemplo, falando de você, na sua perspectiva, né? Por que é difícil colocar o seu interesse individual atrás do interesse da coletividade? atrás, como é a pergunta? Eu não entendi. Assim, você tem o seu interesse individual. Então, vamos dar um exemplo aqui em termos de trabalho de faculdade. Você tem um grupo, aí eu digo assim, olha, o grupo vai ser formado por 5 pessoas. Você é uma das 5 do grupo. E aí, aí eu passo o trabalho para vocês. Certo? E aí, na hora de fazer o trabalho, você percebe que só você está correndo atrás, né? Pesquisando, fazendo os levantamentos. Aí você manda mensagem para os colegas para ver se divide um pouco as tarefas, mas ninguém te responde. Tarará.
E aí, no final das contas, você, a duras penas, vai lá e fecha o trabalho. Você acha que você tem que botar o nome dos demais colegas no trabalho, ou você tem que colocar só o seu nome no trabalho e entregar para o professor? Mas o trabalho é de grupo, o trabalho foi passado de grupo. O que é que você acha? Por mim, eu colocaria, porque, tipo assim, o conhecimento seria para mim, né? Então, eu acharia que eu não estaria perdendo. Certo. Mas do ponto de vista moral, né? Vamos lá. Do ponto de É vista, justo, né? do ponto de No vista caso da moral, moral, do ponto de vista moral, né? O que é que que você tem que deve, seguir a as gente deve, regras, no caso, né? porque aí a moralidade coletiva diz, né, que as ações devem beneficiar o coletivo. A moralidade individual diz que as ações devem favorecer aquele que tomou a iniciativa. Quem Sim. tomar a iniciativa tem direito. Quem não tomar, não tem direito. Isso é moralidade individual, ou capitalista, né? Vamos assim dizer. E a moralidade coletiva não, diz, olha, independente de quem fez mais ou quem fez menos, todos devem se beneficiar. E a ação deve Professor, eu partir entendi. de Eu sou todos. completamente individualista, porque às vezes, quando a pessoa não faz, eu geralmente não gosto de colocar o nome da pessoa no trabalho, né? Mas Sim. partindo que eu já tô é, Calejando, já está maciando, tá ficando mais já tô ficando mais calma, porque trabalha que esse exemplo que o senhor deu aí perfeitamente para mim, porque é desse jeito. Semana passada, nesse negócio do projeto que eu estava falando para o senhor, foi isso, eu correndo atrás, e a minha parceira dormindo, e eu já estava agoniada. Eu fiz o trabalho só, mas ainda coloquei o nome dela. Ela apresentou comigo. Mas se fosse só por mim mesmo, porque era pelo grupo, porque se fosse por mim, eu não teria colocado o nome dela, professor. Pois é, esses dilemas, gente, é exatamente o nosso dilema humano. Porque isso, eu estou falando de trabalho de faculdade, né? Agora, transformem isso num trabalho onde realmente você gera uma riqueza. Entendeu? Porque nesse caso aí, quem foi que falou primeiro? Que eu não estou vendo o nome de vocês. Aqui. Josiane, professor. A Lidiane falou primeiro, né? A Lidiane disse assim, poxa, eu faço o trabalho, eu aprendo. Se os colegas não fazem, o prejuízo vai ser deles que não vai aprender. Isso é a riqueza em termos de conhecimento, né? Nessa lógica da Lidiane, a riqueza aí é o conhecimento. E é, sim, uma forma de riqueza. Quem faz o trabalho estuda, aprende e se enriquece em termos de experiência e de conhecimento. Já no caso da Jersey, né? Não é isso? Foi a segunda a falar, não foi a Jersey? Professor, foi a Josiane que falou, professor. Foi a Josiane em segundo lugar? A Ou foi primeira. a primeira? Foi a Josiane. Então tá, o exemplo da Josiane, né? Foi esse de riqueza de conhecimento, né? Josiane falou. E nesse segundo lugar, nesse segundo caso, que foi a Jéssica que falou do evento, né? Que a colega não ajudou e tal, mas participou da apresentação e tal. Esse aí também é conhecimento, é experiência. Mas e se a gente levar para o lado da riqueza em termos de dinheiro, em termos de riqueza, né, mensurada monetariamente, em termos de sobrevivência? Né? Porque eu posso realmente pensar riqueza em termos de conhecimento, beleza, eu aprendo, quem não faz, quem não estuda não vai aprender, problema deles. Eu estou fazendo o trabalho, estou me enriquecendo de conhecimento, beleza. Mas quando a coisa se trata de dinheiro, e quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de quê? De qualidade de vida. Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho condições de ter uma melhor qualidade de vida. Percebem E como, uma quando pessoa a gente rica não fala, ia fazer isso, né? quando a gente fala de riqueza, o buraco é mais embaixo, né? Percebe? Se a gente fosse fazer
se nesse mesmo exemplo da faculdade que eu passei, do trabalho de faculdade, fosse um trabalho mesmo de produzir, sei lá, qualquer tipo de produto, vamos produzir polpa de cupuaçu, polpa de, sei lá, do que seja aí, para vender. Aí você trabalha, o seu colega lá trabalha muito pouco, aí vocês vendem e da riqueza que é gerada, você vai dividir meio a meio? Percebe? Não. Pois é. Então, veja, esse é o dilema que o Owen se deparou com as ideias dele, né? Ele achava que a riqueza tinha que ser dividida não meio a meio exatamente, né? Mas sim proporcionalmente, entendeu? E só que num ambiente de trabalho, o que que motiva você a trabalhar mais ou trabalhar menos? O dinheiro, professor. O É dinheiro, isso. né? Então, se você está num trabalho, exatamente, se você está num trabalho e você diz, ora, esse é o, esse é o dilema do servidor público, né? Que é o paradoxo. Se eu trabalhar aqui suando de 8 da manhã até às 18, né? No meu horário de expediente, eu ganho X. Se eu chegar no mesmo local de trabalho e cruzar os braços de 8 da manhã até as 18 horas, eu também ganho o mesmo X. Onde é que está o estímulo para esse camarada produzir? Se ele tem o resultado garantido já. Esse é o dilema do servidor público. Percebe? Já o servidor da iniciativa privada, o que é que acontece? Olha, o patrão diz assim, se você chegar aqui de 8 horas às 18, você não me der esses resultados, rua, né? Está fora, demitido. Acabou o dinheiro. Professor, o senhor falando do dilema do servidor público, é que nem alguns professores meus falavam, quando os alunos iam, né, para a escola. Ah, vocês aprendendo ou não, tanto faz para mim, o dinheiro vai estar na conta no final do mês, do mesmo jeito. Alguns Isso. falavam assim Ele pra era, no gente. caso, esse professor era de uma escola pública. Porque Isso. se fosse de uma escola privada, é diferente. Eu já trabalhei nas duas, né? Nas duas instituições, públicas e privadas. E então são realidades muito diferentes. Mas o que eu estou pontuando para vocês não é o fato de dizer que todo servidor público não faz nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você tem uma condição confortável de ter o resultado garantido, o que que vai te estimular a ser mais produtivo? Se você já está com o resultado garantido e se você produzir mais ou menos, o resultado é aquele. Não se altera. Entenderam a lógica do ser humano? Eu estou falando aqui de como o ser humano reage a determinados estímulos do ambiente. Percebe? Se você está num setor produtivo, vamos trabalhar aqui para produzir polpa de cupuaçu. Aí, olha, já está definido. O que a gente produzir e vender é metade para ti e metade para mim. Percebe? Então, o que é que vai acontecer? Se eu me escorar em você, eu sei que no final a gente vai dividir meio a meio. Por que que eu vou me matar? Deixa você se matar. Não é melhor você se matar de trabalhar e eu ficar mais relax, para no final ter a repartição meio a meio? Percebe a natureza humana? Ou vocês acham que eu estou sendo muito cruel? O ser humano não é assim. O ser humano, todo mundo vai querer se matar de trabalhar para todo mundo ter o melhor resultado e fazer jus à repartição meio a meio. Qual é Não, professor, o senhor tá certo, porque na vida é assim mesmo. né? Então, a natureza humana, e quando nós estamos falando isso, né, não é porque eu acho ou eu tenho uma visão pessimista, negativa do ser humano, é simplesmente uma questão de observar o comportamento da humanidade ao longo dos anos, ao longo de toda a sua existência. Então, tem um padrão de comportamento, e esse padrão que se mostrou até agora foi esse, né? Nós, humanos, nós funcionamos assim. Na economia,
existe uma palavra, né, que representa isso aí, se chama hedonismo. Vocês já ouviram falar no hedonismo? Já ouviram falar? Eu ainda não, professor. Pois é, o hedonismo é uma corrente de pensamento, de estudos da economia, que dizia o seguinte: o ser humano, ele tende a querer o melhor resultado de qualquer processo, né? Se for para estudar, se for para trabalhar, se for para fazer, sei lá, um esporte, qualquer processo que ele se envolve, existe um padrão no comportamento humano que ele quer ter o melhor resultado pelo menor esforço. Então, se for para trabalhar, eu quero ter o melhor salário trabalhando o mínimo de horas possível. Se for para estudar, eu quero ter a maior aprendizagem, né? Lendo, pesquisando a menor quantidade de horas possível. Se for para praticar esporte, uma competição, eu quero ser o campeão, tendo que treinar a menor quantidade de horas possível. Isso é um padrão de hedonista. Tá? Todo mundo funciona assim? Não, mas é um padrão, e nesse padrão, boa parte, a grande maioria segue, né? As pessoas querem ter resultados fazendo o menor esforço possível, querem ter o melhor resultado fazendo o menor esforço possível. Então, esse foi o grande problema que o Owen se deparou aí quando ele tentou transformar a organização produtiva na sociedade, né? Esses trabalhadores aqui, esses operários, eles não se entendiam, porque eles viam, poxa, eu estou aqui me matando de trabalhar, o camarada ali não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, e quando chega no final das contas, ele está ganhando a mesma coisa que eu, só porque ele estava aqui na fábrica o mesmo horário, mas ele estava na fábrica, mas ele não estava se esforçando. Então, evidentemente, isso causa um certo desconforto no ambiente de trabalho, né? Quando você vê alguém se beneficiando, você se esforçando e alguém se beneficiando da mesma forma que você, sem ter a mesma dedicação, isso vai criando uma situação assim de conflito, né? E de conflitinho dia a dia, né? Mês a mês, ano a ano, isso em algum momento vai estourar em problemas de relacionamento dentro do ambiente de trabalho e, evidentemente, isso já se repercutiu em termos de produtividade, né? Quando as pessoas estão mais focadas em conflitos uns com os outros do que na produção, a produtividade cai e, com isso, os resultados da empresa também caem. Então, essa, professor, seria a grande dificuldade do coletivo, né? Essa Isso, tendência aí do hedonismo. exatamente. É a grande dificuldade e que o Owen enfrentou naqueles tempos e que sempre existiram, ainda existem e provavelmente ainda existirão na humanidade. Tá? Você vê isso dentro das famílias, né? Você quer ver um laço de família, quando irmãos, né, com a mesma genética e tal, aí os pais morrem, aí deixam um patrimônio. Você já viram a briga que dá para repartir, às vezes? Para repartir brigas dentro de família. Você quer ver laços, né, genéticos, afetivos mais fortes do que os familiares? Se nesses ambientes as pessoas estão brigando ali para dizer, não, mas isso aqui é meu, a fulano não tem direito porque ele não fez isso pelos pais e ele não dava nem atenção para os pais. Eu que estava aqui cuidando, quando eles tinham um problema, eu cuidava, agora na hora de repartir, ele quer ter o mesmo direito que eu. Isso não acontece? Vocês nunca viram esses problemas em repartição de bens de família? Essas brigas, essas discussões? Quem é que tem mais direito, quem é que tem menos direito? Então, quer dizer, está na nossa natureza, né? Entenderam? Os dilemas do coletivo versus o individualismo. Sim, professor. Bom, aí
o Robert Owen, né, nesse tempo da crise do embargo do algodão, ele, mesmo assim, as fábricas pararam porque não tinha o algodão, que era a matéria-prima, né, para fazer os tecidos, e pararam aqui, no caso, por 4 meses. E o Owen pagou o salário dos trabalhadores da fábrica dele durante 4 meses com a produção parada, né? Por quê? Né? Isso quer dizer, o capitalista jamais faria isso aqui, ele já tinha demitido, né? Você vê que já tinha cortado os custos dele, né? Que é a lógica normal. Nós passamos agora, estamos passando por esse período de pandemia. Quantas empresas demitiram funcionários? Porque caíram as vendas, elas não vão pagar o salário, à exceção do serviço público, né? Porque o serviço público é o Estado que sustenta, né? Que paga. Mas as empresas privadas que vivem do seu faturamento, quando cai o faturamento, elas têm que cortar custo. Cortando custo, vai cortar logo aonde? Na folha de pagamento. Começa a demitir. O Owen, ele pagou por 4 meses o salário dos operários da fábrica dele, né, durante essa crise. Isso aqui já é um exemplo exatamente de pôr em prática o que ele acreditava, entendeu? Porque ele estava com a visão de coletivo aqui, e não do capitalista individual, do negócio dele. Ele sabia que nesse momento aqui ele estava tirando uma parte dos ganhos dele, da fatia do bolo dele, e deixando para os outros, né, para repartir com os outros. Então, isso é um exemplo claro do qual era a visão dele de coletivo. Ou seja, ele estava se sacrificando aqui, né, tirando uma parte da riqueza dele para dar para os necessitados. Entenderam? Agora, vamos fazer a reflexão aqui da pandemia. A pandemia fez com que a gente ficasse em casa, não foi? A gente ficando em casa, o que é que aconteceu? Muitos segmentos produtivos deixaram de vender seus produtos, né? Por exemplo, as empresas de viagem, caiu drasticamente o número de viajantes. A indústria do entretenimento, caiu drasticamente o número de clientes, né? Tipo assim, a Disneylândia, o turismo, né? Se cai o turismo, o número de turistas, cai o número de gente hospedada em hotel, de gente comendo em restaurante, em padarias, lanchonetes, cai um movimento. Além dos cidadãos da própria cidade, né? Enfim, muitos setores, aquele setor artístico, né, as pessoas que fazem shows, espetáculos, profissionais do entretenimento também, do mundo artístico, não podia ter aglomeração, não podia ter show. Não tem show, zero de dinheiro. Certo? Então, muitos setores da economia, muitos, foram afetados. Agora, a gente na pandemia pode deixar de comer por causa disso? Obviamente que não. E o que foi que aconteceu nesse momento onde muitas pessoas estavam perdendo emprego, né? Estavam sem ter como sair de casa para batalhar o seu sustento, o seu ganha-pão diário, e estavam dentro de casa, né? E o que foi que aconteceu com os 2 segmentos produtivos mais vitais para o ser humano, que era o de alimentação e o de medicamentos? O que foi que aconteceu com esses produtos? Me digam aí, ao longo da pandemia. Ficaram mais caros, professor. Ficaram mais caros, né? Ou seja, eles estavam pensando no coletivo ou pensando no individual? O setor de saúde e o setor de alimentação, eles estavam pensando no coletivo ou no individual? Um mundo, as pessoas cada vez mais assoladas, né? Com tragédias de mortes na família, desemprego,
passando necessidade, os governos dando aí esses auxílios assistenciais, né, para quebra-galho. Quer dizer, um momento crítico no mundo. O que foi que aconteceu com esses segmentos produtivos que viram, né, seu consumo aumentar? Porque vocês sabiam que quando a gente está dentro de casa, a gente come mais do que quando está trabalhando? Vocês pararam para observar isso? Se eu não posso sair de casa, eu tenho que ficar em casa, eu visito a geladeira mais frequentemente do que quando eu estou trabalhando, eu saio para trabalhar. Vocês sabiam disso? É verdade, professor. Então, a gente consome, quer dizer, o que aconteceu com o consumo de alimentos? O consumo de medicamentos aumentou. Vocês lembram quando saiu aquela história da cloroquina, que ela era na conservia, lá no começo, né? Olha, descobriram a cloroquina aqui, que essa daqui serve para matar o vírus. Vocês viram que as farmácias não tinha gente que acabou rapidinho nas prateleiras o estoque de cloroquina? Né? As pessoas correram para as farmácias e estava tudo em crise. E os outros medicamentos? Álcool gel. Vocês lembram da corrida pelo álcool gel nas farmácias e não tinha mais álcool gel? E cadê álcool gel? E cadê? E o pessoal correndo e não tinha mais. E o que é que aconteceu com o preço desses produtos? Os alimentos e os medicamentos? Subiram. E não foi uma subidinha assim daquela de leve, não. Então, vocês entendem o padrão de funcionamento da sociedade? Não é o coletivo que prevalece sobre o individual, é o individual que prevalece sobre o coletivo. Sempre foi assim, continua sendo assim e provavelmente sempre será. Agora, quando a gente fala de sempre é muito tempo, né? Então, vamos dizer que o futuro a Deus pertence, mas do passado e do presente a gente pode falar, né? Isso não mudou. Ei, professor, eu estou curiosa aqui. O senhor está falando aí nessa trajetória, sempre foi assim, é assim e praticamente será assim. Aí eu estou me perguntando, o nome da nossa disciplina nós estamos estudando cooperativismo e associações. associativismo. É um mundo coletivo. E se a gente vê assim, eu fico perguntando, para que estudar esse coletivo? Bom, quem está falando aí? Quem é? É a Lidiane. Lidiane, veja bem, estudar é muito interessante porque uma das coisas, quando a gente fala de padrões sociais, nós estamos falando de comportamentos típicos de uma população ao longo do tempo. Mas sempre existem os outliers, aqueles que não seguem o padrão. A sociedade, ela não é, a população, ela não é um todo homogêneo, coeso e uniforme. Ele é um todo que tem uma grande parte que apresenta um determinado aspecto de funcionalidade, de comportamento, mas essa grande parte não é o todo. Existe uma menor parte. E essa menor parte, geralmente, ela até serve como uma semente que incita uma transformação ao longo do tempo. Tá? Como exemplo, antigamente a gente estava falando da moral da mulher, que não era dona de casa e tal, mas tinha aquelas mulheres que não, eu não quero ser dona de casa, não quero ser só mãe de família e viver para cuidar do marido da casa. Então, essas exceções dessas mulheres, elas, por minoria que fosse, elas suscitaram uma revolução feminina. Essa questão do Dia da Mulher, por exemplo, foi um evento de protesto, né, das mulheres na Inglaterra, naquele tempo
da Revolução Industrial, se eu não me engano, ou foi Inglaterra ou França, não lembro o local aqui. Tá? Mas foi um protesto de mulheres, né, reivindicando certos direitos e liberdades trabalhistas, uma coisa assim. Vocês podem pesquisar isso na internet depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que, entendeu? Aquelas minorias, elas não estavam de acordo com o padrão vigente de moralidade, né, da mulher. E elas suscitaram, sim, elas foram a semente. Não foi uma coisa imediata, né? Houve um massacre, essas mulheres, muitas delas morreram nesse protesto e tal, mas foi plantada ali a semente de uma revolução. Certo? E outros eventos também, eventos científicos, por exemplo, a descoberta do anticoncepcional no final dos anos 60, né? Isso foi um marco científico que deu uma guinada total na liberdade sexual da mulher, porque antes as mulheres, né, como elas não tinham como controlar a questão da sua gravidez, elas estavam muito suscetíveis a essa coisa de não, eu não posso ser mais ter mais liberdade sexual porque, né, isso pode ser que eu engravide aí, tem aí 20 filhos na vida e é complicado. Mas a partir do momento do anticoncepcional, né, um advento científico, isso promoveu uma revolução sexual enorme para a mulher, principalmente para a mulher, né, uma liberdade. Entendeu? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que esse padrão da sociedade, do coletivo, né, não sobressaltar, não prevalecer sobre o individual, é um padrão que a gente vem observando sempre ao longo da história. Mas isso não quer dizer que casos como o do Robert Owen, né, foram sementes plantadas. E olha só, a semente que o Robert Owen plantou, ela continua germinando e continua gerando frutos. Existe um sistema de cooperativismo global, começado com quem? Com as ideias do Owen. Percebe? Agora, dizer que esse sistema de cooperativo global que existe, né, ele é maior que o sistema capitalista? Não, não é. Ele é menor. Ele não suplantou o sistema de produção capitalista. Aí, professor, então não vale a pena cooperativismo? Olha, tanto vale que existem muitas cooperativas, né, que se organizaram, se estabeleceram e conseguem produzir. Então como é que essas cooperativas conseguiram transformar a moralidade? Não significa dizer que elas transformaram a moralidade das pessoas como o Owen queria. Não é que as pessoas deixaram de ser individualistas mais do que coletivistas, mas quer dizer que, de alguma forma, essas cooperativas conseguiram mobilizar uma quantidade de cooperados e conseguiram criar um padrão de funcionalidade, de operação, tal, que eles conseguem ter resultados e esse resultado está mantendo a organização. Ou seja, se está mantendo a organização, é porque todos os que estão participando ali não estão se rebelando, nem estão saindo fora do barco. Não estão abandonando o barco. Entendeu? Quando nós estamos falando de coletividade e mundo, tem várias nuances aí. Então, nós não estamos dizendo que o cooperativo, muito pelo contrário. A nossa disciplina aqui é focar sobre o que é o cooperativismo, mas focar dentro de uma visão sistêmica e global. Não vamos criar aqui falsas ou insustentáveis argumentações de que o cooperativismo é a salvação do mundo e etc, etc. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente compreender como é que a sociedade funciona, ela funcionou, ela vem funcionando, e quais são os limites, as restrições e os conflitos essenciais para cada forma de organização produtiva. Porque o capitalismo tem muitos conflitos, o capitalismo. Muitos. Só que tem um detalhe.
com todos esses conflitos, ele vem sempre, digamos assim, se colocando como o grande sistema de produção de riqueza no mundo. Não se criou. Veio a ideia né, com os pensadores socialistas, veio a ideia do comunismo, né? Aí tem vários tipos de comunismo, né? Marx, Hegel, vários outros. Mas, socialismo, cooperativismo, associativismo, são ideias de coletividade, são ideias, mas elas não suplantaram o sistema capitalista. E não estão nem perto disso. Tá? Como é que a gente sabe isso? Através da riqueza. A gente pega toda a riqueza que é gerada no mundo, aí compara a riqueza que é gerada pelo sistema cooperativista com a riqueza que é gerada pelo sistema capitalista. Aí pronto, compara quem é que gera mais riqueza. Entendeu? Depois eu vou mostrar alguns dados para vocês sobre isso, para vocês terem uma ideia melhor disso aí. Agora, quer dizer que o sistema cooperativista fracassou? Não, ele muito pelo contrário, ele vem crescendo, vem prosperando. Agora, daí a dizer que ele vai suplantar o sistema capitalista é outra coisa. Aí já é especulação para o futuro. O que a gente pode observar é que, no presente, ele não está nem perto de suplantar o sistema capitalista. Mas eles coexistem. Respondi a sua inquietação? Sim, professor. Então, aqui em 1817, né, os planos do Owen, né, se estenderam a reformular a estrutura produtiva social, onde a propriedade privada seria substituída pela propriedade cooperativa dos meios de produção. Então, o Owen queria fazer isso, né, acabar com a propriedade privada e substituir pela propriedade cooperativa. Então, o modelo ele tentou isso na Escócia e Inglaterra, né? Ele tinha um modelinho, olha, vamos fazer o seguinte, a gente institui aqui uma unidade produtiva, tipo o falanstério do Charles Fourier. Ele propôs um modelo também de organização lá de uma fábrica, mas uma fábrica de propriedade coletiva, de cooperados. E aí ele dizia, olha, tinha que ter 1.000 e tantos operários nessa estrutura, ocupando essa área de terra, tendo essa infraestrutura de produção. Só que ninguém na Inglaterra e Escócia quis implantar esse modelo dele. Aí onde foi que ele conseguiu, né, ressoar as suas ideias? Lá na América, né, nos Estados Unidos. Então, essa cooperativa, esse modelinho que ele propôs, foi feito nos Estados Unidos, na colônia Nova Harmonia. Ela tinha 800 cooperados, no estado da Indiana. Né? Coloquei aqui uma foto aqui hoje de lá. E eles implantaram lá. O Owen mudou para os Estados Unidos, né? Foi para lá para implantaram. Só que depois que o Owen teve que voltar para a Inglaterra, quando ele voltou, aí a cooperativa, com o tempo, foi enfraquecendo e fracassou, né? Quer dizer assim, o modelo acabou naquela localidade, naqueles termos. Em 1832, o movimento cooperativista atinge um desenvolvimento expressivo. Vendo? Depois disso, o movimento cooperativista começa a crescer. Aqui já na Grã-Bretanha, né? E ele cresce, aí ele tem mais de 700 sociedades produtivas cooperadas, porque o Owen começou a difundir as ideias dele na Europa, né? Foi para a América, implantou aquele modelo, depois foi para a Europa, e aí disseminando, né, os modelos, e essas ideias foram proliferando. Mas o que acontece? Não se sustentaram. Né? As cooperativas não se sustentaram por não assimilar os princípios morais preconizados por Owen. Ou seja, as pessoas queriam sim, né? Eu quero sim entrar no empreendimento onde eu sou dono, né? Eu sou sócio do empreendimento. Eu não sou simplesmente um empregado que só recebe um salário. Eu quero ser um cara que tenha o direito a participar nos resultados. Todo mundo queria isso. Né? Só que tem um detalhe, a dedicação de cada um é diferente, né? Esse é o problema. Todo mundo quer o mesmo resultado, mas na hora de trabalhar, de dar a sua cota parte, tem uns que
querem fazer menos. Aí vem o hedonismo, né? Quer ter o melhor resultado pelo menor esforço. E os que trabalham mais não vão gostar disso, obviamente, né? Aí começam os conflitos. E de conflito em conflito, isso vai levando até o momento que se torna insustentável a manutenção das cooperativas. Porque uma coisa também tem que ser dita, tá? A Josiane, Jéssica, Lidiane, é que existem muitas cooperativas. Tá? Nós temos aqui um sistema, no nosso estado do Pará, aqui. Tem aqui a Organização das Cooperativas, OCE Pará. Assim. Nós vamos falar um pouco nas próximas aulas sobre ela. Mas não, a minoria que são rentáveis, tá? A grande maioria das cooperativas não conseguem ter uma sustentabilidade e um crescimento financeiro. Ah, monta-se a cooperativa, monta-se, dá treinamento para os cooperados, se dá treinamento e tal. Agora, fazer a engrenagem girar e gerar frutos, riquezas, não são todas, é uma minoria que consegue, entendeu? Nós temos como exemplo aqui uma cooperativa em Igarapé-Açu, a Canta, né? Não sei se vocês já ouviram falar, de japoneses, descendentes lá e tal. Lá eles estão indo muito bem. São um modelo inclusive, né, não só de gestão cooperativa, como de produção sustentável. Eles usam o sistema agroflorestal, uma coisa, são bem desenvolvidos. Canta, o nome deles, lá da cooperativa deles. É um case de sucesso aqui no Pará. Mas, né, eles têm décadas aí, são de imigrantes, né? Imigrantes japoneses e tal, eles começaram assim, e antes eles começaram com a pimenta do reino, e depois não deu, aí teve a crise nos anos 50 e tal, aí não deu mais certo, aí mudaram, e hoje eles já estão no outro sistema, mas conseguiram sobreviver todas essas décadas, e hoje eles estão bem desenvolvidos. Tá? Mas é um case de sucesso em meio a centenas de cooperativas que tem aqui que não decolam, entendeu? Então, assim, isso é só para deixar claro para vocês que vamos montar uma associação cooperativismo, então só isso já está garantido, né? Já temos aí uma vantagem para sair na frente. Não é bem assim, tem que ter gestão, isso a gente vai tratar mais à frente na nossa disciplina. Não basta só ser cooperativa. A cooperativa tem alguns incentivos fiscais, mas não basta só isso. Tem que ter boa gestão, tem que ter uma série de situações aí para poder fazer a coisa vingar e dar bons frutos. Em 1832, ele propõe substituir a moeda por vale-trabalho, né? Outra das sacadas do Owen, né? Tentando modificar, transformar o sistema capitalista, acabar com esse negócio de trocar moeda e criar uma unidade de valor chamada valor-trabalho. Então, se eu trabalho 8 horas numa atividade, eu recebo 8 horas de valor-trabalho. Eu não recebo, tipo, R$8, eu recebo 8 vale-trabalho. Como se fosse assim. Em vez de receber R$8 pela hora, eu vou receber 8 vales-trabalho. E aí, o que é que ia acontecer? O que é que eu ia fazer com esse vale? Estou lá com um vale-trabalho de 8 horas. O que é que eu ia fazer? Eu iria nesses armazéns aqui, e lá chegariam os produtores, e o produtor de arroz, eu chegaria ali, olha, quanto é que está o arroz? O arroz aqui, o quilo do arroz está 50 centavos de vale-trabalho. Aí, como eu tenho 8 vale-trabalho, eu comprava esse quilo de arroz com esse vale. É mais ou menos assim, a lógica, né? Então, ele também propôs isso aqui, esse tipo de estrutura. Acabar com a moeda e substituir por vale-trabalho. Em 1844, 28 tecelões fundam em Rockdale, né? Isso aqui na Grã-Bretanha, um armazém cooperativo para a compra de bens de consumo. Tá? E apesar do crescimento rápido de 130 armazéns na Inglaterra e Escócia, não conseguiu prosperar no segmento de produção. Então aqui era mais comercialização de consumo. Cooperativa de consumo poderia ser feito o seguinte, imagine,
Você faz supermercado, na sua casa, né? Sua família faz supermercado, na minha também, todas as famílias fazem supermercado. Então é o seguinte, a gente sabe que se a gente juntasse todas as nossas necessidades, né? Vamos comprar arroz. Olha, quanto é que você precisa de arroz? De 10 quilos. Quanto é que eu preciso? De 5. Quanto é que o outro precisa? De 20. Então, 10 mais 20 mais 5, nós teríamos aí 35 quilos de arroz. Se a gente for num supermercado, num atacadista, e nós, né, em vez de ir no supermercado varejista, cada um comprar o seu, a gente comprar num atacadista logo 50 quilos de arroz, a gente vai comprar mais barato. Então, isso é tipo de uma ação cooperativa de consumo, né? Nós nos cooperamos para a gente poder chegar no estabelecimento, que seria aí esses armazéns, né? Seriam tipo atacadistas, e eles comprariam uma quantidade maior para pegar um preço menor e todo mundo se beneficiaria, entendeu? Então, essas coisas proliferaram bastante. Mas na parte já, e quem vai produzir o arroz? Vamos montar a cooperativa para produzir arroz? Aí nessa parte a coisa não ficou mais difícil, entendeu? Assim, na produção. Para juntar juntar as pessoas para fazerem cooperativa de consumo, né, foi muito mais auspicioso, né? Foi muito mais, digamos assim, fácil. Mas juntar as pessoas para produzir bens e tal, isso aí foi um desafio maior. Eles não conseguiram implantar. Tá? Agora, vejam bem. Então, por todos esses esforços aí, das ideias colocadas pelo Owen, né? Essas ideias e tudo, elas foram crescendo, se disseminando. Nós temos um sistema hoje mundial de cooperativismo, é uma rede global. O sistema vem crescendo, apesar de não ser, né, o hegemônico no sistema de produção mundial, mas ele vem crescendo e o que acontece, né? Eles seguiram esses princípios aqui dos primeiros, né, precursores, os pioneiros do cooperativismo mundial, e esses princípios eles são seguidos, né, até hoje. Tá? Ok, gente? Então vamos aqui. Então, com isso, nós finalizamos aí a síntese das ideias do Owen. E eu pergunto a vocês se tem alguma ideia, alguma dúvida, alguma colocação a fazer. Algo não ficou claro. E professor, Diga, sou Lidiane. eu de novo, Lidiane. Pode Eu tenho falar. umas perguntas assim, a dúvida vai ficando na minha cabeça e eu preciso tirar elas. Vamos tirar essas dúvidas, Lidiane. Assim, então, o coletivo ele se torna mais dificultoso por conta que o individualismo é como se fosse uma essência do ser humano, né? E o coletivo ele tem que buscar isso. Ele tem que colocar, é como se o individualismo estivesse dentro dele. E o coletivo é como se ele tivesse que colocar dentro dele para dar certo. É isso, né? Assim, vamos ver se eu consigo dar uma visão dessa dicotomia, né? Coletivo e individualismo. Não é que você tenha que colocar o coletivo dentro de você. Tá? Eu acho que a individualidade, a nossa individualidade, ela é natural, ela está posta, nós somos únicos no universo. Não existe ninguém igual a você no universo. Você é um ser único. Tá? Mas nós temos 99,999% de átomos e moléculas parecidas e tal, né? Até mesmo como chimpanzé, nós temos 99 anos, né? Tudo parecido dos genes, tudo parecido com o chimpanzé, só que tem ali sabe aquele 1% daquela musiquinha que diz 1% não é diferente? Então, nós temos a nossa individualidade natural.
Agora, o que é a natureza coletiva? A natureza coletiva também ela está posta e ela diz o seguinte: nós percebemos que por uma estratégia de sobrevivência, primeiro, a espécie só sobrevive, no caso, a nossa espécie evoluiu para a espécie sexuada, né? Então nós precisamos do parceiro para poder gerar um outro ser da nossa espécie, tá? Ninguém se autofecunda e aí gera uma prole. Então, essa coisa, a nossa evolução fez com que a nossa espécie fosse sexuada. Tem espécies que são assexuadas, né? Elas mesmo se reproduzem, né? Mas não é o nosso caso. Então, a natureza evolutiva nos fez precisar do outro. Tá? Isso é uma estratégia de sobrevivência também. Porque quando nós não... Porque nós não... Nem sempre, né, no nosso processo evolutivo, nós fomos sexuados, nós éramos assexuados. Então, logo nos primórdios, o que acontecia? Só tinha, tipo, se eu sou assexuado e eu me reproduzo, eu estou tirando apenas uma cópia minha. Mas o que é que acontece? Qual o problema, né, ao longo da existência, de quando um ser tira uma cópia sua? É que se chegar alguma ameaça do ambiente e que seja capaz de destruir a sua cópia, ela vai destruir todas as demais cópias, porque todas elas são iguais. Se ela é capaz, um vírus, imaginar, se chegasse um Covid, só eu me autorreproduzisse cópias de mim, né, infinitas. Se chegasse o Covid e fosse capaz de me matar, ele mataria todas as minhas cópias. Aí o que a nossa natureza evolutiva, né, descobriu? Que se a gente começar a não produzir somente as nossas cópias, ou seja, sermos assexuados, né, e passarmos a ser sexuados, nós vamos ter uma combinação de seres diferentes. E essa combinação de seres diferentes faz com que, se uma ameaça chegar e matar um, pode ser que o outro, que não é uma cópia fiel, consiga resistir. E assim, com o passar do tempo, alguns vão morrer, mas não todos, e a espécie vai evoluir. Isso é um processo evolutivo. Então, veja bem, essa questão da nossa coletividade, portanto, ela está posta de uma forma evolucionária. Nós precisamos, sim, estrategicamente, para sobreviver enquanto espécie, não é só quanto o indivíduo. Nós precisamos nos articular com os outros da espécie. Viver sozinho, viver individual, torna a vida muito mais arriscada do que ela já é, para aquele que se isola. Agora, a nossa individualidade não foi eliminada por conta dessa contingência de sobrevivência, né, de estratégia de sobrevivência. Não é porque eu sei que eu preciso do outro para sobreviver que eu vou esquecer de mim, da minha individualidade, dos meus desejos, das minhas ambições individuais, e vou só pensar, né, no coletivo, como nós podemos nos tornar mais fortes, mais resilientes às vicissitudes aí da existência. Então, o que é que eu diria para você? Que nós somos e sempre teremos somos seres individualistas, e sempre teremos essa característica, né, nossa, genética, evolucionária. Mas também, por conta dessa evolução, nós temos a nossa capacidade, né, de desenvolver a consciência coletiva, né? E o que seria essa capacidade de desenvolver a consciência coletiva? É uma consciência que diz o seguinte, que eu individual, eu quero, digamos assim, ganhar R$1 milhão. Poxa, mas para eu ganhar R$1 milhão, né, muitas pessoas vão ficar sem uma parte desse dinheiro, desse 1 milhão aí.
Mas eu preciso dessas pessoas, né? Se essas pessoas, né, que eu não ganhe R$ 1 milhão, mas que eu possa ganhar menos 500 mil, e que os outros 500, né, possam ser divididos, compartilhados com essas outras pessoas que antes ficariam sem nada porque eu ganhei o 1 milhão sozinho. E com isso, essas pessoas tivessem uma condição de existência e de vida melhor, de tal forma que eu preciso delas também para ter a minha melhor condição de existência e de vida. Então, se eu tenho essa consciência de que eu não posso saciar minha individualidade plenamente, mas posso saciar parcialmente, entendendo que uma parte vai para o coletivo e esse coletivo também vai me beneficiar, se ele estiver bem, a gente possa viver de uma forma mais, digamos, usando os termos do Owen, né, de uma forma mais harmônica e próspera. Né? Não próspera para todo mundo e do jeito que cada um gostaria, mas próspera em termos de coletividade, de média, né? Vamos dizer, média de qualidade de vida da sociedade. Que isso existe, inclusive existe vários indicadores, né, de desenvolvimento humano, mas o mais famoso, que foi adotado também pela Organização das Nações Unidas, é o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, se uma sociedade ela consegue ter uma consciência maior dessa coisa de repartir melhor essa riqueza, o índice de desenvolvimento humano dessa sociedade melhora e, por conseguinte, o meu bem-estar individual também melhora. Porque se eu vivo numa sociedade mais ordeira, mais produtiva, mais pacífica, né, eu vivo em condições melhores, né? Imagine o seguinte, já pensou você bilionário vivendo numa terra devastada? Aí na sua conta bancária está lá os bilhões, mas você vai no seu ambiente é tudo hostil, é tudo devastado, é só pobreza, é só miséria, doenças, pragas e tal, etc. Você está à mercê disso tudo. Então seria o pior dos mundos, né? Não adianta eu maximizar os meus interesses individuais se o coletivo vai mal, vai muito mal. Eu vou também ser afetado por esse mal coletivo, né? Então, essa é um pouco da relação, assim, desse dilema individual-coletivo. Tá? Agora, isso envolve o processo educacional. É aí que todo mundo fala educação transforma, educação muda. É aí que a educação vai fazer o grande diferencial das pessoas terem uma consciência coletiva maior. Entendeu? E não necessariamente, quando eu falo educação, é no sentido de acúmulo de conhecimento. Né? O cara pode ser doutor, PhD e tal, isso, e ter uma consciência coletiva medíocre. Não é acúmulo de conhecimento científico, tecnológico. É adquirir visão, consciência dos processos sociais, históricos, e como ele se insere dentro desses processos, né? Certo, Lidiane? Foi a Lidiane, a Josiane? Foi a Josiane que falou? Lidiane. Certo, professor. Esse é o nosso desafio diário, viu, Lidiane? Esse é o nosso desafio diário. Desenvolver essa consciência mais coletiva. Porque individualidade nós já temos de berço já. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Então, eu vou interromper aqui a nossa gravação.